E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, vamos gravar mais um Café com Fertilidade, que são as perguntas que a gente pega ali no Insta e no YouTube que vocês mandam. Esse vídeo sai toda sábado de manhã, 9 horas, então pega um cafezinho, reclina aí a cabeceira, não se esquece de se inscrever no canal e bora pro vídeo. Pessoal, a gente tem 3 perguntas muito boas aqui e queria ler a primeira, que é uma pergunta que gera muita dúvida. Eu achei bem legal essa pergunta, que é a seguinte: é possível ter uma gravidez natural com os espermatozoides 4% normais e 96% anormais? Pessoal, vamos lá. Existiu um pesquisador chamado de Tinus Kruger, que fez uma morfologia chamada morfologia estricta de Kruger. O que é isso? É uma morfologia que leva em consideração uma série de coisas. A gente tem inclusive vídeo no canal falando sobre a anatomia do espermatozoide, qual peça que é classificada de cada forma. A gente leu inclusive o trabalho original do Tinus aqui no canal. Mas basicamente, o que ele fez? Ele mostrou que espermatozoides, quando eram considerados normais ali, totalmente normais, existia uma classificação. E ele considerou que acima de 4% ou mais de Kruger era uma morfologia normal. Ou seja, se a paciente tem 4% deles normais, pode até assustar essa porcentagem, né? 96% anormais, isso é considerado um espermograma normal. Então, no caso da pergunta da paciente aqui, é possível engravidar de forma natural? Sim, é possível, e a sua morfologia inclusive está normal, tá bom? 4% ou mais, isso é uma coisa que gera muita dúvida. Inclusive, a gente usa a morfologia estrita de Kruger basicamente para classificar pacientes para tratamento de reprodução humana, não para considerar se a paciente tem chance de engravidar naturalmente ou não. Joia? O Tinus, inclusive, comparou as morfologias com resultados de tratamento, e aí isso ganha bastante força. A outra coisa importante é que a gente não olha só a morfologia, pessoal. Depois olha aqui no nosso canal outras coisas que falam sobre qualidade seminal, inclusive concentração, motilidade, assim por diante. A morfologia é uma das poucas que dão muitas dúvidas. Por exemplo, uma morfologia muito próxima do normal, de 4% e 3%, com uma concentração super alta, uma motilidade super alta, fazer ou não fazer alguma coisa, beleza? Nesse caso, não fazer nada. Então, respondendo a pergunta aqui, sim, é possível você engravidar de forma natural, já que o seu Kruger está normal. Legal. Segunda pergunta aqui: tem uma trompa obstruída, outra também com pouca passagem, posso engravidar? Legal, pessoal. A gente recebe bastante perguntas sobre doença tubária, porque trompa é, inclusive, uma das coisas mais fáceis, entre aspas, do sistema reprodutor feminino sofrer alguma injúria. Então a gente fala que trompa, ela é um órgão muito frágil. Então uma infecção, por exemplo, que você pegou nela, ela não funciona mais, ou tem uma chance bem menor de funcionar. Então, basicamente, a trompa, você precisa ter profilaxia, evitar doenças que passam pelo sexo, tratar de forma precoce bactérias que possam causar problema tubário, assim por diante, beleza? Então, nesse caso aqui, respondendo para a paciente, tem uma trompa obstruída e a outra com pouca passagem, existe uma chance muito pequena da concepção da gravidez vir de forma natural. E aí, eu não sei se ela põe aqui com engravidar, ela respondeu, eu não sei se é como engravidar, ou se ela pode engravidar de forma espontânea. De forma espontânea a chance é pequena, apesar de não ser nula, mas é muito pequena. E a segunda é como engravidar por tratamento de reprodução assistida, né? Esses basicamente, tradicionalmente, a indicação de fertilização foi feita para as pessoas que têm obstrução tubária. No caso dessa paciente, é um bom caso, inclusive, porque não existe outra causa de infertilidade, por exemplo, como fator masculino, baixa reserva, assim por diante. Então, os casos de obstrução tubárias puras em pacientes jovens são, teoricamente, os tratamentos ideais ali para as pacientes engravidarem. Beleza? Vamos lá, vamos falar do terceira e última pergunta de hoje, terceira pergunta do café. Doutor, fala sobre anticorpos anti-espermatozoide. Legal, pessoal, é o seguinte: existem algumas doenças chamadas de doenças autoimunes. O que é isso? São proteínas do nosso corpo que são estranhas ou passam a ser estranhas para o sistema imunológico de uma hora para outra. Existem vários fatores de risco, mas basicamente não dá para prever quando vai acontecer, mas o corpo responde de uma forma diferente para proteínas do próprio corpo. Luiz, não entendi muito bem, dá um exemplo. Imagina que é bem mais comum, por exemplo, em mulheres, imagina que o seu corpo identifica uma proteína da tireoide como uma proteína errada para o corpo, entre aspas, errada. Por exemplo, uma proteína chamada de proteína
de tiroglobulina, que é uma proteína da tireoide. Existem anticorpos chamados de anticorpos antitiroglobulina, que são produzidos pelo corpo. E aí, quando o corpo produz um anticorpo contra uma proteína no corpo, o sistema imunológico vai lá e ataca aquela estrutura e acaba tirando a função do órgão, por exemplo, causando hipotireoidismo. Então, qual que é o mecanismo? Basicamente, o anticorpo é produzido pelo sistema imunológico. Esse anticorpo vai lá e procura a proteína que ele tem, basicamente uma avidez, né, uma relação com aquela proteína, se prende na proteína e ele acha essa proteína na tireoide. E esse anticorpo e o sistema imunológico vai lá e ataca essa proteína, acabando destruindo o órgão. Beleza? Bom, existem anticorpos contra, por exemplo, o ovário, anticorpos anti-ovário, e existem os anticorpos contra o espermatozoide. Basicamente, o sistema imunológico acaba atacando e diminuindo muito a concentração, diminuindo a motilidade, tem vários fatores, várias coisas que podem acontecer ali na qualidade seminal. Bom, Luiz, quando que você pensa nisso? Basicamente, quando a gente olha o espermograma de um paciente que tem uma baixa concentração, que tem muito DNA fragmentado, por exemplo, sem causa aparente, por exemplo, sem varicocele, sem tabagismo, sem nenhuma outra coisa aparente, a gente pode solicitar anticorpos anti-espermatozoide para a gente ver se existe alguma coisa para ser feita. Normalmente, você pode usar um pouco de corticoide, você pode bloquear um pouquinho ali a degradação do espermatozoide, mas não existe uma coisa muito efetiva para fazer para tratamento e curabilidade dos anticorpos contra os espermatozoides, beleza? Pessoal, eu queria agradecer demais as perguntas de hoje. 3 perguntas muito boas, ali Kruger de 4, doenças tubárias e anticorpo anti-espermatozoide. Se inscreve no canal e eu vejo vocês aí nos próximos cafés. Um abraço, bom café, bom final de semana.